A guerra é repleta de episódios macabros e perturbadores, nos quais a morte mais terrível não vem de um inimigo direto. Esta tripulação da guarda sobreviveu a confrontos frontais insanos, incinerando impiedosamente os pesados Panthers alemães com disparos a queima-roupa. O tanque deles era um instrumento implacável de aniquilação, comandado por um ex-boxeador. Mas por que um dia esses combatentes de elite tiveram que arder vivos dentro de seu próprio blindado, devido a um erro monstruoso dos próprios pilotos soviéticos? E que incidente vergonhoso em uma cidade destruída fez o comandante esquecer para sempre a linha de frente? As respostas e o desfecho cruel esperam por você ao final deste vídeo. O cheiro denso de diesel queimado invade as narinas. A fuligem corrosiva da pólvora entranha-se nos poros da pele. E o orvalho gelado evapora com um chiado no metal da torre que esfria rapidamente. É junho de 1944. Uma névoa espessa e pegajosa cobre as florestas bielorrussas, ocultando sob seu manto impenetrável as arestas vivas da blindagem camuflada. O silêncio pressiona os tímpanos, há muito acostumados ao estrondo contínuo das explosões de artilharia e ao tinido seco das lagartas de aço. Este silêncio matinal é apenas uma miragem visual e acústica, uma breve pausa física antes que o ar úmido seja novamente estraçalhado por estilhaços e metal incandescente. O quartel-general da frente emitirá, na véspera, uma ordem informal: poupar esta ilustre tripulação da guarda antes de sua iminente transferência para a retaguarda distante. Preservar homens experientes. Mas a lógica da guerra não tolera planos no papel. No interior da mole de 32 toneladas, o T-3485, que se tornara sua apertada morada de ferro, a temperatura sobe implacavelmente, ultrapassando a marca dos 40 graus. O tanque é um forno em brasa, onde o caráter humano é fundido sob enorme pressão. O piloto mecânico aperta as duras alavancas de comando até sentir dor física. Em suas palmas, calos grossos e sangrentos são o resultado do atrito constante e violento com o metal. O municiador respira com dificuldade. Seus braços guardam na memória muscular o peso das granadas de fragmentação e autoexplosivo de 16 quilos e dos projéteis perfurantes de ponta afiada. Cada tipo de munição no compartimento é uma forma de morte distinta e especializada, pronta para ser inserida a qualquer segundo na culatra quente. Nos pulmões dos tanquistas, deposita-se uma camada espessa da mistura tóxica de monóxido de carbono e do ar abafado do compartimento de combate fechado. O suor sujo inunda os olhos, irritando a pele do rosto. O comandante do blindado, a quem a tripulação há muito e de forma incontestável chama apenas de Batia, observa atentamente a névoa turva da manhã através da fenda estreita do periscópio triplex. Seu perfil é rígido, concentrado. Ele conhece o verdadeiro preço deste falso silêncio matinal. Lá adiante, atrás da parede cinzenta de neblina, bolsões de fogo e emboscadas minuciosamente preparadas aguardam as formações que avançam. O inimigo é astuto, mortalmente perigoso, calculista e possui instrumentos de aniquilação perfeitos. Os canhões antiaéreos alemães, de 88 milímetros, enterrados até o escudo de proteção e perfeitamente camuflados com galhos de pinheiro, já miram as prováveis rotas de ruptura dos tanques. A dinâmica do próximo contato de fogo é impiedosa. Um único acerto preciso de um pesado projétil perfurante alemão, a 1 quilômetro de distância, rompe a blindagem frontal como se fosse papelão fino, transformando instantaneamente toda a tripulação em cinzas em frações de segundo. Emoções aqui são absolutamente irrelevantes. São apenas consequência direta das leis implacáveis da balística. A guerra é um trabalho extremamente sujo e fisicamente exaustivo. Uma tarefa diária de engenharia para a sobrevivência agressiva em velocidades extremas, onde o preço do menor erro é medido em membros arrancados e corpos carbonizados de companheiros.
No capacete de rádio apertado, surge de repente um estalido seco e irritante de eletricidade estática. Batia, visibilidade zero. Estamos indo às cegas. Nada de pânico. Olhos abertos. Distância mínima. Mantenham a formação. A tática coletiva deles é simples e extremamente cruel. É uma filosofia de combate aproximado sem concessões, forjada no moedor de carne das ofensivas anteriores. Bata primeiro. Bata forte. Esta máxima de sobrevivência agressiva já os tirou mais de uma vez do inferno de grandes confrontos de blindados. O medo se foi há muito tempo, reduzido a cinzas. Restou apenas um vazio ressonante na cabeça e reflexos treinados até o automatismo absoluto. O heroísmo aqui não é cantado em odes nem escrito em cartazes. É apenas o automatismo mecânico de profissionais que executam metodicamente seu trabalho sob uma chuva de estilhaços. A mecânica do corpo humano funde-se completamente com a mecânica do monstro de aço de 32 toneladas. O potente canhão de 85 milímetros é a extensão do braço direito da tripulação, uma ferramenta infalível, criada pela Escola de Engenharia Soviética exclusivamente para a ofensiva incessante e esmagadora e para a guerra de manobra. O tempo para. Os segundos se esticam em minutos viscosos e intermináveis de uma espera torturante. O silêncio ensurdecedor torna-se fisicamente insuportável. Os nervos estão esticados ao limite, como cabos de aço prestes a arrebentar. A espera pelo início da ofensiva esgota o organismo mais rápido e intensamente do que o próprio combate direto. A vontade e a sorte do maior caçador de tanques serão agora testadas contra a espessa e refinada blindagem alemã de grosso calibre. Perfurante, carregar. Pronto! O tinido alto da pesada culatra ecoa na torre como o golpe de uma marreta em uma bigorna. E de repente, o silêncio denso da madrugada é rasgado pelo comando curto e seco do comandante pelo rádio. Ligar motores! Avançar! Instantaneamente, com um rugido ensurdecedor, o motor diesel V12, modelo V2 desperta, sacudindo todo o chassi maciço e lançando densas nuvens de fumaça cinzenta no ar úmido da manhã. A máquina de muitas toneladas deu um solavanco brusco para a frente, arrancando a camada superior do solo turfoso com suas lagartas largas, e começou a ganhar velocidade rapidamente, transformando-se em um projétil cinético imparável. O solavanco rígido e exaustivo da blindagem em movimento expulsa da cabeça o que restava de pensamentos alheios, deixando apenas o instinto assassino. À frente, a incerteza total e uma alta probabilidade de uma morte agonizante. Mas Batia sabe exatamente como enfrentar o golpe do destino. Este instinto animal frio e refinado de golpear por antecipação e dominar no combate aproximado não nasceu aqui, nas florestas úmidas da frente bielorrussa. Este instinto de predador foi forjado muito antes dos primeiros disparos de artilharia, onde, em vez do tinido das lagartas, ouvia-se o baque surdo das luvas de couro contra a lona do ringue. O tinido rítmico das largas lagartas de aço contra o solo castigado marca um compasso incessante. Este metrônomo metálico rígido traz a consciência do comandante de volta, sem erro, para a lona esticada entre as cordas do ringue. O tanque ganha velocidade rapidamente, esmagando pinheiros jovens com um estalo. A vibração do motor diesel de 500 cavalos atravessa a sola fina das botas de couro, atingindo diretamente os ossos e ecoando como um zumbido pesado na coluna vertebral. Para Batia, comandar a máquina de 32 toneladas não é um avanço impensado de massa blindada contra fortificações inimigas. É um sparring mortal, extremamente frio e matematicamente calculado. A guerra não tolera a fúria cega. Ela pune cruelmente a perda de controle com a incineração instantânea em uma caixa de aço. A agressividade no combate de manobra é exclusivamente uma ferramenta de sobrevivência, afiada como uma navalha pelo cálculo gélido. O comandante respira de forma compassada, economizando oxigênio no compartimento de combate saturado de gases, exatamente como economizava o fôlego nos rounds mais difíceis. No rádio, a voz tensa do piloto mecânico chia brevemente.
Rotações na marca vermelha. Estou no máximo. O solo está muito viscoso. Mantenha firme. Não force as embreagens de direção. Ainda temos que manobrar. Lança o comandante de forma seca e ríspida, sem desviar os olhos por 1 milímetro que seja da fresta suja do periscópio. Seu núcleo interno inquebrável foi forjado muito antes de ele colocar o capacete de tanquista pela primeira vez e sentir o cheiro de pólvora queimada. A lama viscosa sob as lagartas de aço lembra-o vividamente da terra preta e pesada dos duros canteiros de obras nos Urais. A vida pré-guerra não o mimou com conforto. A sobrevivência naqueles anos exigia esforço físico extremo. O trabalho manual diário e extenuante, a ração escassa, o vento gelado e penetrante e a superação constante da própria fraqueza esculpiram nele um monólito. Lá, nos alojamentos gelados e espartanos, formou-se o hábito de nunca reclamar da dor latejante nas articulações e de ignorar completamente a fadiga muscular. Agora, quando a temperatura dentro do compartimento de combate sobe implacavelmente e a fumaça cáustica da pólvora corrói impiedosamente os olhos, esse alicerce sólido permite que ele mantenha a mente em absoluta clareza. A fisiologia está rigidamente subordinada à missão de combate. Os calos nas palmas do comandante são tão duros quanto a chapa de aço laminado da blindagem frontal de 45 milímetros. Ele conhece visceralmente o limite de resistência do metal, porque ele próprio foi forjado exatamente do mesmo material. Mas Bhatia nunca foi apenas uma montanha de músculos sem inteligência, lançando-se impensadamente contra metralhadoras. A força animal sempre foi multiplicada por um intelecto frio e excepcional. O estudo persistente sem dormir, desenhos complexos, resistência dos materiais e mecânica teórica. A faculdade de engenharia ensinou-o a ver o mundo através do prisma rigoroso da física. O tanque T-34-85 para ele é um esquema cinemático complexo, onde cada esforço aplicado tem um vetor específico e um resultado inevitável. Ele entende a balística do voo do projétil de 85 milímetros não pelas páginas dos manuais, mas pelas leis de conservação da energia cinética. Ele sabe, com precisão de graus, em que ângulo deve posicionar o chassi da máquina em relação ao disparo. O cálculo correto fará com que o projétil perfurante inimigo, com mais de 9 quilos, ricocheteie, subindo para o céu com um uivo, enquanto um erro romperá a lateral. O verdadeiro heroísmo na guerra é a velocidade fenomenal de tomar a decisão de engenharia correta, sob condições de estresse extremo. Nos duros anos pré-guerra, essa simbiose de intelecto potente e força bruta fez dele um lutador invencível. O rígido ringue amador não conheceu um único exemplo em que este homem tenha sido nocauteado. Seu estilo de luta era totalmente desprovido de espetáculo vazio, um controle de distância seco e pragmático, multiplicado por um golpe instantâneo e esmagador no ponto mais vulnerável do oponente. Um verdadeiro instinto de predador. Ele sabia ler os movimentos do adversário pelo deslocamento quase imperceptível do ombro, pela transferência microscópica do peso do corpo. Agora, através da ótica turva dos instrumentos de observação, ele lê com a mesma frieza o relevo complexo. Ele vê as ondulações da terra arada não como colinas e valas, mas como abrigos ideais e setores de tiro mortais. Ele entende intuitivamente em qual dobra do terreno o astuto artilheiro alemão posicionou sua arma letal. A experiência de boxeador gravou profundamente em seu subconsciente a regra principal do combate aproximado de manobra. Quem bate primeiro assume a iniciativa e a vida. Quem espera o ataque alheio morre inevitavelmente. A brilhante carreira esportiva e as perspectivas de um trabalho tranquilo como engenheiro na retaguarda foram impiedosamente anuladas por um passo firme. Ele ingressou voluntariamente nas fileiras das Forças Armadas muito antes de um incêndio devastador consumir o vasto país. Não foi um impulso momentâneo de maximalismo juvenil. Foi o cálculo exclusivamente ponderado de um homem adulto que entendia claramente. Uma tempestade terrível se aproximava, e era preciso enfrentar o golpe totalmente preparado, na linha de frente. O dever de proteção
revelou-se 1000 vezes mais pesado do que qualquer ambição pessoal. O rádio congestionado explode novamente, com um estalido seco que fere os ouvidos. Movimento à direita. Alvo fixado. Distância, 800 metros. Alvo avistado. Torre à direita. Apontar no curso do movimento. Perfurante. O potente motor elétrico de giro da torre uivou vorazmente, lançando rapidamente o pesado canhão em direção à ameaça mortal. A máquina de combate de muitas toneladas, quebrando com um estalo ensurdecedor os troncos grossos do subbosque, avança implacavelmente para a linha de tiro. À frente, não os espera um inimigo desorganizado, mas um sistema perfeitamente estruturado de aniquilação total. Para romper esta parede monolítica de aço de grosso calibre, é necessária uma ferramenta perfeita e infalível. A tripulação deve agir como um único mecanismo, onde os reflexos do municiador estão sincronizados com os movimentos do piloto mecânico. Ibatia gastou uma quantidade impensável de tempo, esfolando as mãos até sangrar, para forjar, a partir de homens distintos, uma lança monolítica da guarda. A lança monolítica da guarda não foi forjada no silêncio dos gabinetes do Estado-Maior. A unidade de tanques foi inicialmente formada pelo comando como uma pesada vanguarda de aço para rupturas profundas. A dura doutrina da escola soviética de guerra de manobra exigia apenas uma coisa: o movimento incessante e agressivo para a frente. 32 toneladas de blindagem, correndo a uma velocidade de 50 km por hora, deveriam romper de imediato as linhas de defesa alemãs profundamente escalonadas e fortificadas. O tanque médio T-34-85 não foi criado pelos engenheiros para ficar passivamente posicionado em casamatas escavadas. É uma máquina de impacto cinético e de manobra de flanco rápida. Sua principal tarefa é o cerco profundo, o corte das comunicações logísticas e a destruição total da retaguarda do inimigo. Para que este mecanismo complexo funcionasse sem falhas, eram necessários homens capazes de operar em velocidades extremas, onde a reação humana se funde completamente com a mecânica dos pesados pistões de metal. O adestramento exaustivo e cruel nos campos de treinamento da retaguarda queimava metodicamente qualquer fraqueza humana. As condições rigorosas de treinamentos de muitas horas apagavam as fronteiras físicas entre a carne dos tanquistas e o metal da máquina. O calor do verão transformava rapidamente a apertada caixa de aço em uma verdadeira câmara de gás. A temperatura dentro do compartimento de combate mantinha-se estavelmente em torno dos 50 graus. O suor sujo escorria em bicas pelos rostos manchados de óleo, corroendo dolorosamente os olhos inflamados pela falta constante de sono. A tripulação ficava surda com o estrondo contínuo do motor potente e o tinido seco da culatra do canhão pesado. O municiador esfolava diariamente os nós dos dedos até sangrar contra a culatra rígida. A pesada granada de fragmentação e alto explosivo de 16 quilos deveria entrar no cano em 4 segundos. Às cegas. Na escuridão total da torre enfumaçada, em movimento, sob forte balanço lateral. Batia exigia levar a sincronia das ações ao automatismo animal e instintivo. Dentro do compartimento de combate, não há lugar nem tempo para longas reflexões ou dúvidas. O comando curto do comandante. Ação instantânea da tripulação. Uma inspiração de monóxido de carbono tóxico. O descarte da cápsula quente usada sob os pés. O piloto mecânico passava horas trocando marchas duras e rebeldes, lesionando os músculos das costas e esfolando as palmas das mãos. Mas a máquina movia-se suavemente, sem prejudicar a mira do artilheiro. O artilheiro passava horas capturando alvos móveis na cruz da ótica, treinando o aparelho vestibular para suprimir a náusea. O tanque tornou-se o corpo físico comum deles. Insira com mais força. Perfurante. Pronto. Fogo. O clique seco do mecanismo de percussão no campo de treinamento soava como o estalo de um chicote. O comandante da tripulação, por princípio, vez após vez,
rejeitava rigidamente os relatórios do Estado-Maior sobre sua própria promoção de patente. Novas insígnias de oficial nas golas significariam uma transferência inevitável para a retaguarda, um trabalho seguro e silencioso sobre mapas topográficos em um bunker. Mas ele escolhia conscientemente o cheiro sufocante de cordite queimada e o assento de lona rígida da cúpula do comandante. Ele só podia comandar o combate veloz a partir da linha de frente, liderando pessoalmente sua máquina na ruptura mortal através do denso fogo cruzado da artilharia alemã de grosso calibre. A experiência de sobrevivência sob fogo não pode ser transmitida por um cabo telefônico. Ela só pode ser gravada no subconsciente dos subordinados pelo exemplo pessoal, estando no próprio epicentro da explosão. Ele reuniu ao seu redor, de forma metódica e rígida, a tripulação ideal. Jovens combatentes, ontem operários de fábricas, sob sua mão pesada transformaram-se rapidamente em uma unidade de combate monolítica. O tanque substituiu completamente a casa deles. Esta morada austera cheirava inteiramente a suor cáustico, óleo diesel e graxa espessa. Cada movimento dentro da estreita caixa de ferro era calculado ao milímetro. Sem emoções desnecessárias, sem palavras bonitas e vazias sobre sacrifício ou dever. O cumprimento da missão de tiro estabelecida tornou-se sua única lei. Foi então, nos curtos intervalos entre as marchas exaustivas, quando o comandante verificava pessoalmente a tensão das lagartas e obrigava os subordinados a limpar os filtros de ar até brilharem como espelhos, que nasceu este tratamento curto. Báttia. Não havia sentimentalismo nesta palavra. Nela residia apenas a fé absoluta e animal de que este profissional sombrio e rígido, com instintos de um boxeador experiente, os tiraria vivos de qualquer bolsão de fogo. Ele gravou em suas cabeças a regra principal de sobrevivência. Um tanque vive apenas enquanto se move e atira continuamente. Parar em terreno aberto significa morte imediata por um projétil perfurante alemão. O mecanismo mortífero estava lubrificado e pronto para o trabalho. O municiamento de 56 projéteis de vários tipos estava densamente acomodado nos suportes no fundo do chassi e nas paredes da torre. Os nervos humanos transformaram-se em cordas de aço esticadas, prontas para vibrar ao primeiro golpe. Mas a poeira seca do campo de treinamento é apenas a teoria da guerra de manobra. O verdadeiro teste de resistência do material humano e do aço começa apenas quando, no horizonte, surgem de repente clarões amarelos brilhantes de explosões de artilharia, e o ar úmido da manhã se estilhaça com o uivo terrível do metal incandescente em voo. O falso silêncio da marcha furtiva será substituído, agora mesmo, pelo rugido ensurdecedor e cego do contato de fogo. A linha de início do ataque já é visível através da ótica turva dos instrumentos, e lá adiante, na terra arada, o que os espera não é, de forma alguma, um alvo de compensado. Não existem mais alvos de compensado. Eles são substituídos pelo aço de grosso calibre oculto nas dobras do terreno. A unidade de tanques inicia uma marcha forçada, arriscada e o mais furtiva possível em direção à linha de frente. O movimento ocorre na escuridão total, sob condições de silêncio de rádio rigorosíssimo. Os motores diesel de 12 cilindros operam em rotações extremamente baixas, emitindo apenas um rosnado surdo e gutural. A vibração é transmitida através do fundo de aço, diretamente para os pés dos tanquistas. Cada metro percorrido é uma tensão colossal para o sistema nervoso. 32 toneladas de metal rastejam pelo solo viscoso. A tripulação reza para que as largas lagartas não emitam um tinido traidor. A aderência ao solo é mínima. Os dentes de aço cravam-se na terra, empurrando lentamente a pesada máquina para a frente. A ameaça de detecção paira no ar como uma tensão densa. Um único foguete de iluminação alemão, lançado por uma patrulha vigilante, é capaz de expor instantaneamente as formações de ataque. A isso seguirá, inevitavelmente, uma salva de artilharia certeira e maciça, que transformará a coluna em um cemitério em chamas de metal retorcido e corpos humanos carbonizados. Na cúpula do comandante,
Não há lugar para o medo, apenas para a avaliação fria da topografia. Bhatia varre continuamente o espaço escuro através da fresta estreita do triplex. Sua consciência trabalha de forma clara e rápida. A experiência dos duros sparrings pré-guerra no ringue gravou nele o entendimento da física do combate. Um confronto frontal com um poder de fogo superior leva à derrota inevitável. Um canhão antitanque alemão de 75 mm dispara um projétil perfurante de 9 kg a uma velocidade de cerca de 1000 metros por segundo. A blindagem frontal do tanque soviético, com 45 mm de espessura, mesmo instalada sob um ângulo de inclinação racional, não é capaz de suportar um impacto cinético direto em distância aberta. A força bruta e estática das baterias camufladas deve ser quebrada pelo cálculo tático minucioso e pela manobra veloz. É necessário sair da linha de mira, utilizar as zonas cegas e reduzir drasticamente a distância. O tanque deve operar como um lutador experiente no contacto próximo, uma esquiva sob o golpe pesado do oponente e um disparo fulminante, rompendo a lateral no ponto mais vulnerável. O amanhecer rasga o horizonte como uma faixa cinzenta e opaca. O silêncio da marcha furtiva é subitamente aniquilado pelo rugido colossal da barragem de preparação da artilharia soviética. Milhares de toneladas de explosivos incandescentes revolvem simultaneamente a linha de frente da defesa inimiga. A terra estremece. Ondas de choque golpeiam as laterais de aço dos blindados. A fumaça densa e acre das explosões mistura-se à neblina matinal, formando uma cortina suja e impenetrável. Um clique curto no laringofone. Um comando seco e cortante corta o éter. Atenção! Preparar! Partida! Motor na potência máxima! Ruge em resposta o mecânico ao condutor. Primeira marcha! Avante! Pé no fundo! Os 500 cavalos de potência do motor diesel V2 arrancam a máquina de várias toneladas do lugar. O motor urra no limite do torque. O mecânico ao condutor joga todo o peso do corpo sobre as duras alavancas das embreagens laterais. O solavanco dentro do compartimento de combate é brutal. A poeira acumulada nas anteparas internas sobe instantaneamente, impregnando as vias respiratórias. Os tanques soviéticos lançam-se velozes sobre a terra de ninguém, retalhada por crateras. A velocidade aumenta rapidamente. 20 km por hora. 30. 35. Este é o primeiro passo em direção a um verdadeiro moedor de carne. Os tanques invadem um labirinto de fortificações de engenharia destruídas. Concreto retorcido, trincheiras reviradas e rolos de arame farpado são esmagados com um estalo metálico pelas pesadas rodas de apoio. O inimigo permanece absolutamente invisível nesta massa cinzenta e fervilhante de fumaça e terra. A visibilidade cai para poucas dezenas de metros. De repente, da névoa espessa à direita do curso, surge uma longa língua de fogo. Um silvo ensurdecedor de ar cortado. Um projétil perfurante passa a poucos centímetros da torre. O inimigo não foi aniquilado pela artilharia. Emboscada. Canhão! Direita! 30! Na mira! Carregar fragmentação! Pronto! Grita o municiador, socando o pesado projétil de 16 quilos na culatra incandescente em frações de segundo. Fogo! O mecanismo de percussão golpeia a espoleta. O canhão de 85 mm cospe a morte na direção da guarnição invisível. O recuo monstruoso arremessa o canhão maciço para trás. O defletor recebe, com um tilintar metálico, o estojo de latão fumegante. O compartimento de combate é preenchido pelo gás sufocante da pólvora. O exaustor não dá conta. A tripulação respira sofregamente através das golas encharcadas de suor. Os olhos ardem. O zumbido nos ouvidos abafa o rugido do motor. Este é o batismo de fogo deles. A máquina, em velocidade total, rompe a linha de defesa, invadindo a zona de fúria cega do combate de manobra. Mas o verdadeiro preço desse avanço só ficará claro quando o jato cumulativo atingir a blindagem frontal. A fúria cega do combate de manobra consome a tripulação por inteiro. A visibilidade no denso nevoeiro de pólvora cai rapidamente para um nível crítico. O tanque ruge com seu motor diesel,
transformando-se em um predador de aço cego, orientando-se no espaço apenas pelos clarões amarelos dos disparos inimigos. Dentro do apertado compartimento de combate, a temperatura ultrapassa implacavelmente os 50 graus Celsius. O ar torna-se espesso, saturado pelo suor acre, vapores de óleo aquecido e o cheiro sufocante de cordite. Quase não há o que respirar. Os pulmões dos tanquistas queimam a cada inspiração curta e espasmódica. Perfurante! Referência 2! Pronto! Grita o municiador com a voz rouca, esfolando os nós dos dedos na culatra até sangrar. Fogo! O canhão de 85 mm estremece com um estrondo ensurdecedor, cuspindo o pesado projétil de 9 quilos na névoa cinzenta e impenetrável. Impacto. Um feixe de faíscas incandescentes perfura a cortina de poeira. O primeiro caça-tanques pesado alemão inflama-se instantaneamente como uma tocha de gasolina. Sua munição começa a detonar. Após 2 minutos de manobras incessantes em velocidade máxima, um blindado de transporte de pessoal inimigo vai parar sob as largas lagartas. 32 toneladas de aço soviético esmagam, com um terrível rangido metálico, as finas chapas de blindagem da máquina inimiga, cravando ferro e carne profundamente no solo. Neste caos sangrento, não há tempo para saborear a vitória local ou descansar. O segundo veículo inimigo recebe uma carga pesada de 16 quilos de alto explosivo, bem abaixo do anel da torre, que é arrancada do suporte. O terceiro alvo queima após um impacto preciso, digno de um franco atirador, no compartimento do motor a 300 metros de distância. Dezenas de soldados inimigos ficam para trás, estirados para sempre na terra bielorrussa revirada pelas lagartas. A tripulação trabalha como um pistão único, perfeitamente lubrificado. O municiador, mecanicamente sem olhar, lança os projéteis pesados na culatra fervente. O mecânico condutor puxa as alavancas duras até sentir os ossos estalarem, jogando o tanque de um lado para o outro, para quebrar a mira dos apontadores alemães. Mas as leis severas da física da guerra de manobra são impiedosas com qualquer sorte de soldado. A emboscada mortal espera sempre pacientemente, onde a atenção humana vacila devido ao cansaço físico extremo e ao ruído ensurdecedor. Periferia urbana destruída. Uma rua estreita, entulhada de escombros. A distância do contato de fogo reduz-se drasticamente a um ponto crítico. De um monte de tijolos vermelhos quebrados, a menos de 50 metros do flanco direito do tanque em movimento, ergue-se bruscamente a figura cinzenta de um infante alemão. Em seu ombro repousa com firmeza o tubo grosso de um lançador de granadas anti-tanque portátil. Um assassino de tanques descartável. Um Faust Patron. Direita! Infantaria! Ruge o comandante no laringofone, sentindo com a medula espinhal que a torre pesada simplesmente não terá tempo físico para girar o longo canhão. No limite! Berra o mecânico condutor, tentando lançar a máquina pesada num solavanco para a frente. Mas a velocidade da reação muscular humana perde feio para a velocidade de voo de uma granada cumulativa. Um disparo seco, um impacto surdo e monstruosamente pesado sacode o flanco direito. Os 45 milímetros de aço laminado de alta qualidade da máquina soviética, instalados em um ângulo de inclinação inteligente, não servem de nada contra a explosão direcionada. O jato cumulativo, acelerado instantaneamente a uma velocidade superior a 10.000 metros por segundo e aquecido a temperatura de plasma, perfura o metal sólido como se fosse papel fino. A pressão de milhões de atmosferas atravessa a blindagem com facilidade, injetando no compartimento de combate fechado um jato de cobre fundido, misturado a uma nuvem de estilhaços de aço incandescentes. O interior apertado é instantaneamente preenchido por chamas acres e cegantes e uma fumaça preta e densa. O oxigênio é totalmente consumido em milissegundos. Uma poderosa onda de choque golpeia violentamente os tímpanos. Vasos sanguíneos rompem-se. O zumbido nos ouvidos abafa até o rugido agonizante do motor diesel de 12 cilindros. Uma dor aguda atravessa os corpos dos tanquistas. Mas não há pânico dentro da caixa em chamas.
O pânico, em tal situação, é a morte certa e agonizante em um forno de ferro. Instintos treinados até o automatismo nos campos de prova da retaguarda ativam-se muito antes de a consciência conseguir avaliar toda a escala da catástrofe ocorrida. "Abandonar o veículo! Sair do tanque!" grita Bhatia, sua voz falhando em uma tosse rouca e latida devido às cordas vocais queimadas. Nenhum movimento extra ou afobado. A fisiologia do salvamento trabalha exclusivamente em reflexos puros. O mecânico ao condutor, às cegas através da fumaça densa, tateia a trava quente da escotilha de escape inferior. O municiador, com um golpe de ombro poderoso e desesperado, abre a pesada escotilha da torre, queimando as mãos nuas no metal em brasa. O comandante agarra firmemente o artilheiro atordoado pelo colarinho do macacão de lona e, com um esforço físico incrível e sobre-humano, empurra seu corpo inerte para fora. As roupas deles começam a chamuscar. O cabelo na cabeça está queimado. Os pulmões estouram pela falta aguda de oxigênio. Eles despencam pesadamente sobre a terra suja e cheia de crateras, engolindo poeira e o ar fresco salvador, exatamente no momento em que, dentro da máquina atingida, a munição começa a explodir com um estalo ensurdecedor. Explosões surdas e pesadas dos projéteis de alto explosivo de 16 quilos estraçalham a torre de aço por dentro. Chamas brilhantes irrompem com o rugido de todas as escotilhas abertas. Sua primeira e confiável máquina de combate, que se tornara um verdadeiro lar sobre lagartas, transforma-se em uma pira funerária negra. A perda do tanque amado deixa a tripulação profissional sem sua blindagem de aço apenas alguns dias após o início dos combates em grande escala. Privados de sua grossa carapaça de aço, meio surdos e seriamente queimados, eles jazem imóveis na lama fria da estrada. Mas a perda súbita do equipamento não quebra de forma alguma a vontade desses homens. Olhando para a carcaça fumegante do tanque em chamas, eles não sentem um pingo de desespero ou medo. Em seus olhos inflamados e vermelhos de fuligem, reflete-se apenas a fúria fria e focada de profissionais. O espírito da tripulação torna-se muito mais duro que o aço alemão de grosso calibre. Eles sobreviveram a este inferno apenas para retornar aos controles. E agora, eles precisam vitalmente de uma nova ferramenta para a vingança, cujo poder de destruição e calibre monstruosos lhes permitam iniciar uma verdadeira caçada noturna. A caçada noturna exige a ferramenta perfeita. A lama viscosa da estrada cede com um som de sucção sob as largas lagartas de aço da nova máquina. O T-3485. 32 toneladas de aço renovado, frio e implacável. Dentro da torre ampliada, há um cheiro forte e penetrante de tinta fresca de fábrica e graxa pesada de canhão. Mas a principal solução de engenharia, que mudou as regras da sobrevivência, projeta-se à frente. O canhão de alma raiada de 85 milímetros. Isso já não é apenas um meio de autodefesa. É uma marreta pesada e infalível. O cano alongado é capaz de arremessar um projétil perfurante de ponta aguda de 9 quilos a uma velocidade de quase 1000 metros por segundo. Isso é o suficiente para romper as peles grossas do zoológico blindado alemão. A tripulação recebe a nova máquina em silêncio severo, sem discursos solenes. Eles apenas carregam a munição. 56 projéteis pesados, um após o outro, são alojados no paiol com um baque metálico surdo. Mãos calejadas e queimadas no combate anterior verificam, por hábito e às cegas, os volantes duros dos mecanismos de pontaria. O motor diesel novo, modelo V2, liga com um arranque brusco, emitindo o rugido regular e predador de 500 cavalos de potência. Bhatia fecha com um estrondo a pesada escotilha da cúpula do comandante. A escuridão impenetrável engole o tanque por completo. Começa a guerra de manobra às cegas. A treva noturna absoluta esconde o relevo complexo, transformando cada metro de avanço veloz em uma roleta russa. Os faróis estão rigorosamente apagados. O mecânico condutor guia a máquina de várias toneladas através da floresta, orientando-se exclusivamente pelas variações quase imperceptíveis de altitude, pela vibração do casco e por instintos animais. Bhatia leu o terreno com a pele,
Seu cérebro treinado de boxeador peso pesado trabalha em antecipação constante. Pelo cheiro quase imperceptível de um escapamento alheio e pelo contorno não natural, certinho demais, de uma elevação de terra, ele identifica sem erro uma emboscada. Lá adiante, uma bateria de artilharia alemã está profundamente enterrada no solo. As guarnições estão relaxadas, esperando a luz do dia. Esquerda 10, parada curta, fragmentação! Ruge o comandante no laringofone. Pronto! Ruge o municiador, enviando 16 quilos de morte para a culatra quente. Fogo! O estrondo ensurdecedor do disparo rasga violentamente o silêncio da noite. O pesado projétil de alto explosivo varre o canhão camuflado junto com a guarnição e os escudos de proteção, um segundo antes de eles conseguirem entender a direção do ataque. Segundo o clarão, o municiador trabalha como um mecanismo possuído, arrancando a pele dos nós dos dedos. O tanque está em movimento contínuo e irregular. Parada curta. Disparo. Sulavanco brusco para a frente. A bateria é misturada à terra úmida antes que o primeiro projétil alemão consiga ser colocado na culatra. É pura reação animal. Sobrevive exclusivamente aquele que golpeia uma fração de segundo antes. A máquina entra em velocidade máxima em uma clareira estreita na floresta. Árvores seculares erguem-se como uma parede negra impenetrável. E aqui, neste estreito natural, ocorre um súbito confronto frontal. Da escuridão densa, a uma distância de um arremesso de granada antitanque, menos de 40 metros, surge uma silhueta colossal e angulosa. Um tanque pesado alemão Panther, 45 toneladas de aço de grosso calibre. Blindagem frontal inclinada com 80 mm de espessura. Um canhão de 75 mm de cano longo, capaz de atravessar o T-34 soviético de ponta a ponta, da placa frontal ao motor. As máquinas de várias toneladas param bruscamente uma diante da outra, com as cintas de freio rangendo. A distância é insignificante. O pesado motor alemão ruge, tentando girar a torre pesada. A tripulação inimiga está paralisada pela surpresa. Eles absolutamente não esperavam um ataque a queima-roupa. Panther, à frente! Sob a torre! Atire! Berra Batia. Disparo! Reage instintivamente o artilheiro. A dinâmica deste combate é medida em milissegundos. É um duelo cruel no limite da fisiologia humana. O acionamento elétrico da torre alemã zumbe com esforço, mas o aço pesado perde irremediavelmente para a reação muscular do artilheiro soviético. O projétil perfurante de 85 mm desprende-se das raias. Em uma distância tão microscópica, sua energia cinética atinge valores monstruosos. O projétil pesado, com um uivo selvagem e perfurante, rasga o ar noturno e atinge com um estrondo ensurdecedor exatamente o corte inferior da torre do monstro alemão. Na armadilha balística mortal, onde a espessura do metal é vulnerável. A blindagem foi rompida. O mito da invulnerabilidade dos felinos alemães estraçalha-se em pedaços de metal incandescente. Um feixe de faíscas cegantes, sob enorme pressão, irrompe das escotilhas fechadas do Panther. A detonação da munição dentro da máquina alemã arranca e arremessa a pesada torre para o lado. A onda de choque golpeia violentamente o tanque soviético, cobrindo a blindagem frontal com estilhaços de aço ardentes. Nos ouvidos da tripulação, ecoa novamente um zumbido insuportável e longo. O diesel ruge nas rotações máximas. A vida foi comprada ao preço de 1/10 de segundo. O tanque continua seu movimento incessante e furioso para a frente, rompendo as trevas e transformando-se na vanguarda imparável da grandiosa Operação Bagration. A grandiosa ofensiva da Operação Bagration começa não com o silêncio há muito esperado, mas com um golpe acústico esmagador. A barragem de artilharia soviética apaga impiedosamente as linhas de frente do inimigo, reduzindo-as a pó fino. Milhares de toneladas de explosivos incandescentes revolvem a terra, mudando a topografia de forma irreconhecível. Obuses de calibre 152 mm deixam para trás crateras enormes, nas quais um tanque pesado poderia desaparecer por inteiro. Após essa monstruosa barragem de fogo,
começa uma fase fundamentalmente diferente da carnificina. O impasse posicional foi reduzido a frangalhos. Pelas amplas brechas abertas, flui uma avalanche de aço de muitas toneladas. Começa a veloz guerra de manobra em velocidades extremas para equipamentos pesados. O tanque T-3485 foi criado pelos engenheiros das fábricas dos Urais justamente para esta fase crítica. Seus 500 cavalos de potência não são apenas a força mecânica de um motor diesel de 12 cilindros. São o equivalente cinético direto da vontade ofensiva da tripulação. O comandante da máquina toma uma decisão tática absolutamente consciente e fria. Sua tripulação ocupa, voluntária e permanentemente, a posição mais perigosa na ponta da lança do ataque. Eles se tornam a ponta de aço da lança da guarda. Quem vai à frente sempre colhe a safra máxima da morte, recebendo em sua blindagem frontal os primeiros golpes, os mais precisos e implacáveis das emboscadas antitanque inimigas camufladas. Dentro do compartimento de combate saturado de gases, não há ilusões. Estar na vanguarda significa equilibrar-se na beira da aniquilação física instantânea, a cada segundo de movimento contínuo. A natureza da guerra é imutável. A velocidade da ofensiva é a habilidade de digerir o medo animal, transformando-o no trabalho mecânico seco de pistões e alavancas. A poeira cobre com uma camada densa e sufocante os rostos suados e enegrecidos pela fuligem dos tanquistas. O tilintar agudo das largas lagartas funde-se em um uivo único e monótono de metal sobrecarregado, cortando a audição mesmo através dos grossos capacetes de comunicação. O mecânico condutor, com calos sangrentos nas palmas das mãos, aciona as duras alavancas das embreagens laterais, perscrutando a paisagem retalhada por crateras e mantendo as rotações máximas do motor superaquecido. O rádio subitamente se afoga em gritos roucos e desesperados das tripulações vizinhas. Nos flancos da cunha blindada que avança, irrompem fogueiras brilhantes. A emboscada alemã golpeia friamente os tanques médios soviéticos a partir de esconderijos florestais cuidadosamente camuflados. Batia avalia instantaneamente a situação tática. Nada de paradas para cobertura. Apenas movimento agressivo e progressivo para a frente. O tanque faz um avanço insano à velocidade máxima de 50 km por hora, diretamente através da mata densa, quebrando troncos de árvores seculares com um estalo ensurdecedor. Eles surgem em uma estrada de terra e, de imediato, sem a menor redução de velocidade, chocam-se contra um comboio logístico alemão que se estendia pela via, correndo em socorro às máquinas em chamas de seus camaradas. 32 toneladas de fúria esmagam os caminhões do inimigo como se fossem caixas de papelão vazias. É a pura cinética de um assalto de tanques incessante. O estalo de eixos quebrando, o terrível rangido de chapas de metal rasgando, os impactos surdos e pesados de corpos humanos contra as rodas de apoio de aço. O municiador não tem tempo físico para carregar os pesados projéteis de alto explosivo na culatra fervente do canhão. Entram em ação as metralhadoras coaxiais de calibre 7,62 mm. Uma chuva de chumbo ceifa impiedosamente a infantaria inimiga que corre pelas margens da estrada. A tripulação trabalha às cegas, em uma nuvem de poeira densa, orientando-se apenas pelos comandos curtos e secos do comandante. O tanque atravessa a coluna destroçada, saindo exatamente no flanco daquela mesma emboscada de fogo que queimava metodicamente seu batalhão. Batia, pesado às 9 horas. Panther, está atirando nos nossos! Grita o artilheiro, colando o rosto com força no protetor de borracha da mira ótica. Na mira. Mecânico, vira à esquerda. Entra na depressão do terreno. Pé no fundo. Ruge o comandante no laringofone. Uma manobra de flanco fria e calculada com precisão de engenharia. A tripulação inimiga da máquina de 45 toneladas está totalmente ocupada com o fuzilamento metódico dos blindados soviéticos. Eles se sentem em absoluta segurança atrás da blindagem frontal inclinada de 80 mm. Mas as laterais do Panther são significativamente mais finas e vulneráveis. O comandante alemão comete um erro tático fatal, perdendo o controle do perímetro.
O tanque soviético surge velozmente de um abrigo natural do terreno. A distância do contato mortal reduz-se rapidamente para 400 metros. Parar antes do disparo é inaceitável. Seria a perda instantânea de ritmo e a morte certa pelo fogo de resposta. Perfurante agora! Grita Batia, sem tirar os olhos da fenda do periscópio. Pronto! Ressoa o fecho da culatra. Em movimento sob a torre. Fogo! O projétil perfurante de ponta aguda de 85 milímetros, com um rugido selvagem que perfura os tímpanos, atravessa o ar empoeirado. 9 quilos de energia cinética bruta em alta velocidade chocam-se diretamente contra a blindagem lateral do felino alemão. A física do metal incandescente é inflexível. O espaço interno do Panther é instantaneamente preenchido por respingos de aço fundido e uma pressão de milhares de atmosferas. O pesado tanque alemão estremece bruscamente em todo o seu casco, de suas escotilhas abertas da torre, e rompe uma alta coluna de chamas brancas e cegantes, com um rugido gutural e surdo. O segundo Panther destruído na conta pessoal da tripulação da guarda. É uma sentença balística severa, executada sem uma única gota de emoção. Apenas o cálculo matemático preciso do vetor de ataque e uma reação animal. A grandiosa ofensiva não tolera pausas. As linhas de frente do inimigo estão definitivamente rompidas, e esses farrapos sangrentos e desorganizados começam a ser atraídos desordenadamente para o enorme e fechado funil do cerco. O funil do cerco que se fecha transforma-se rapidamente em um bolsão cego e impenetrável, que entrou para as estatísticas secas do Estado-Maior como o caldeirão de Minsk. O caos sangrento do espaço confinado força o inimigo em retirada, aos milhares, a lutar com o desespero instintivo e primitivo de uma fera mortalmente ferida e acuada. As unidades alemãs, totalmente privadas de suprimentos logísticos, combustível e da menor esperança de um rompimento organizado, reagem com um fogo denso e cerrado de cada maciço florestal. Tendo perdido as rotas de retirada tática, eles lançam em contra-ataques desesperados e suicidas as últimas e escassas reservas de seus blindados pesados. Para a tripulação da guarda do tanque médio T-3485, isso significa a transição imediata para uma fase fundamentalmente diferente e mais cruel da guerra de manobra. O isolamento profundo. A máquina de aço lança-se muito à frente, desligando-se irremediavelmente da cobertura salvadora de seus batalhões de infantaria e do apoio maciço da artilharia pesada. 32 toneladas de aço blindado dos Urais ficam absolutamente sozinhas contra a armada agonizante, mas ainda mortalmente perigosa do inimigo. A adrenalina injetada no sangue mistura-se abundantemente com o cheiro denso e penetrante do combustível diesel queimado, transformando-se no único estimulante químico capaz de manter as funções vitais básicas em corpos humanos ao limite da exaustão. O esgotamento físico da guarnição de elite atinge um nível crítico, muito além do suportável. Dias a fio de deslocamento praticamente ininterrupto dentro de uma caixa metálica ensurdecedora e incandescente incineram as últimas reservas do sistema nervoso central. A temperatura no compartimento de combate estabiliza-se acima dos 40 graus Celsius. O condutor, com enorme dificuldade, tenta abrir os dedos cobertos de calos vivos e travados por cãibras dolorosas, que se agarram freneticamente às rígidas alavancas de direção das embreagens laterais. Os olhos do atirador ardem e lacrimejam devido à constante tensão nervosa e ao resíduo de pólvora tóxico e corrosivo, impregnado em uma camada densa na ótica da mira telescópica. O municiador move-se exclusivamente por um automatismo exausto. Suas costas largas há muito se transformaram em um único bloco pulsante de dor surda, fruto do esforço contínuo de carregar e socar os pesados projéteis de 16 quilos na culatra. Mas o severo comandante sabe perfeitamente. A menor parada nesta floresta sombria significa morte imediata e certa. A máquina deve operar como um mecanismo perfeito e infalível de provocação letal. Em um profundo isolamento tático de suas forças principais, seu tanque solitário e coberto de fuligem torna-se uma espécie de isca pesada. Um alvo vivo de blindagem laminada, cuja única tarefa é forçar as posições anticarro inimigas, ocultas e meticulosamente camufladas,
a se revelarem com um disparo prematuro e denunciador. É um jogo mortal de antecipação e velocidade, onde a aposta principal é a vida de 4 homens exaustos ao limite, sufocando com o monóxido de carbono. Na ampla orla da floresta, entre os troncos enegrecidos e calcinados de pinheiros altos, a ótica turva do periscópio do comandante capta subitamente uma longa coluna de blindados alemães em retirada e infantaria fustigada. O inimigo foge caoticamente, perdendo completamente a formação de combate e abandonando o armamento pesado em perfeito estado nas margens da estrada. Por uma fração de segundo, dentro da torre do tanque saturada de gases, paira um silêncio pesado e opressor. A natureza humana, instintivamente e em nível subconsciente, resiste ao extermínio a sangue frio de um inimigo quebrado e derrotado. Uma hesitação momentânea e traiçoeira gela a nuca suada de Batia, mas a experiência bruta de um boxeador veterano, que nunca conheceu a derrota no ringue, e o cálculo matemático frio de um engenheiro militar, suprimem imediata e rigidamente esse impulso perigoso e absolutamente descabido de misericórdia. A guerra cruel não é um torneio esportivo nobre, mas um processo contínuo e industrial de aniquilação de uma ameaça física. O soldado inimigo sobrevivente deixado para trás hoje, amanhã cedo empunhará novamente o tubo de aço de um Panzerfaust e incinerará a sangue frio uma coluna soviética de suprimentos, junto com seus homens. A dura necessidade tática dita apenas uma solução correta e implacável: o apagamento total e absoluto do inimigo em fuga do mapa topográfico da terra bielorrussa. Perfurante. Canhão à frente. Referência. O blindado pesado da frente. A voz do comandante soa extremamente seca, sem o menor traço de emoção, mal sobrepondo-se ao ronco agonizante e sufocado do motor diesel de 12 cilindros, modelo V2, superaquecido. Pronto! A pesada culatra de aço do canhão de 85 mm fecha-se com um estalo mecânico. Fogo! O projétil perfurante de ponta afilada, com um estrondo ensurdecedor que rompe os tímpanos, estraçalha a blindagem traseira do canhão de assalto alemão em retirada. A máquina inimiga incendeia-se instantaneamente em chamas ofuscantes, bloqueando totalmente a estreita estrada de terra da floresta. Dos arbustos densos e impenetráveis nos flancos, provocados por este ataque frontal audacioso, os pesados tanques inimigos em emboscada começam a girar lentamente seus longos canhões. A isca mortal funcionou perfeitamente. Inicia-se um contato de fogo extremamente violento, sem concessões e dinâmico, em distâncias mínimas de combate aproximado. 32 toneladas de aço ligado soviético transformam-se em um vulto veloz e inalcançável de energia cinética destruidora. O condutor lança o tanque furiosamente em manobras curtas, bruscas e absolutamente imprevisíveis, desviando-se com precisão cirúrgica dos pesados projéteis perfurantes alemães que voam quase a queima-roupa. Pedaços letais de metal de 9 quilos, com um uivo terrível de gelar o sangue, rasgam o ar denso a poucos centímetros das laterais inclinadas da torre fundida. Batia opera com reflexos puramente animais, calculando em frações de segundo as trajetórias mortais dos disparos de resposta, muito mais rápido do que os atiradores inimigos treinados conseguem pressionar o pedal rígido do disparador. Direita 30. Carregar granada explosiva. Pronto. Disparo. A carga pesada de 16 quilos arranca a torre de um tanque médio alemão, reduzindo o metal a farrapos. A guarnição trabalha em um ritmo único e contínuo de morte mecânica. O municiador lança ritmicamente os projéteis pesados na culatra incandescente, sufocando dolorosamente pelo excesso de monóxido de carbono tóxico no compartimento de combate fechado. O terceiro disparo preciso, logo abaixo da junção da blindagem frontal, imobiliza para sempre a próxima máquina inimiga. Um quarto tanque pesado alemão tenta, em pânico, recuar em rotação máxima para a sombra protetora da floresta, mas o projétil perfurante soviético o alcança implacavelmente, atravessando de lado a lado a fina blindagem traseira e causando instantaneamente a detonação em massa de todo o paiol de munição.
4 máquinas pesadas inimigas destruídas em um único, curto e furioso ataque de fogo. Esta colheita mortal fenomenal, comprada ao preço exorbitante de um esgotamento físico extremo e da superação do medo animal primitivo, será posteriormente registrada na linguagem burocrática e seca dos relatórios para a concessão das mais altas condecorações estatais. Mas, neste exato momento, medalhas brilhantes não têm absolutamente nenhum valor prático. O que importa é apenas o fato incontestável de que 32 toneladas de fúria fria continuam seu movimento incessante e veloz através da mata destruída, saindo para o espaço aberto sob um céu baixo, carregado de nuvens de chumbo, de onde novos golpes, completamente inesperados e esmagadores, já estão prontos para desabar sobre sua blindagem incandescente. O céu baixo, coberto por nuvens de chumbo sobre a martirizada terra bielorrussa, subitamente explode em um ronco denso e pulsante de pesados motores de aviação. 32 toneladas de blindagem soviética rompem, em velocidade máxima, a sombra densa da floresta para o amplo espaço operacional. A guarnição trabalha no limite fisiológico absoluto, traçando a rota através de uma cortina espessa de fumaça de pólvora corrosiva e da poeira seca da estrada levantada pelas lagartas largas. A escala grandiosa da ofensiva de manobra incessante gera um caos inevitável e mortalmente perigoso. A linha de frente está definitivamente rompida, misturada. Ela deixou de existir no entendimento clássico de uma guerra de posições estática. Neste limite de velocidade extrema, em profundo isolamento tático de seus batalhões de infantaria principais, o tanque de elite da vanguarda funde-se visualmente com as longas colunas de blindados inimigos, em retirada desordenada. Pela fresta estreita e suja do periscópio, Batya vê claramente as silhuetas escuras dos aviões de ataque soviéticos, mergulhando velozmente sob as nuvens baixas. Suas próprias máquinas. Mas a distância é grande demais, e a visibilidade através da densa cortina de poeira é praticamente nula. Os pilotos da aviação de ataque, entrando em curso de combate, veem na retícula das miras apenas um alvo grande e solitário, fugindo em alta velocidade para o oeste, em direção à fronteira. O acidente trágico na guerra é uma balística cruel e rotineira de probabilidades, multiplicada pela escassez de tempo para a tomada de decisão. Aeronave! São os nossos! Foguetes! Gritando a plenos pulmões, rompendo as cordas vocais inflamadas, Batya berra no laringofone. Condutor, direita! Quebra a trajetória! Corta a velocidade! Pisando no freio lateral! Ruge o condutor com esforço, jogando todo o peso do corpo na alavanca de aço rígida e bloqueando totalmente a lagarta esquerda. Mas a velocidade do pesado avião de ataque em mergulho é incomensuravelmente superior à da máquina de esteiras de muitas toneladas. De sob as asas largas da aeronave, com um assobio agudo e sibilante que corta os tímpanos, disparam os pesados foguetes aéreos não guiados de 132 milímetros. A enorme energia cinética do metal pesado, multiplicada por uma poderosa carga explosiva, desaba diretamente dos céus. Impacto direto. O golpe cinético duplo de uma força destruidora monstruosa atinge precisamente o vulnerável compartimento do motor e transmissão do tanque soviético por cima, onde a espessura da chapa de blindagem é mínima. A blindagem laminada estremece como se tivesse sido atingida pelo golpe de uma prensa industrial gigante. A poderosa onda de choque quebra os paralamas de aço e arranca instantaneamente as pesadas grelhas de arrefecimento. O motor diesel de 500 cavalos explode imediatamente em pedaços de ferro incandescente. Centenas de litros de combustível diesel inflamado, sob enorme pressão, jorram como um chafariz diretamente para dentro do apertado compartimento de combate. O tanque transforma-se instantaneamente em uma tempestade de fogo ruginte e confinada. As chamas corrosivas e viscosas devoram num piscar de olhos os restos do oxigênio precioso. O cabelo e os macacões de lona grossa dos tanquistas incendeiam-se em frações de segundo. A temperatura salta para centenas de graus Celsius. "Para as escotilhas! Sair!" ordena o comandante rigidamente através da fumaça preta, densa e sufocante.
Não há despedidas longas ou sem sentido com a técnica destroçada. O instinto animal de sobrevivência opera muito mais rápido do que a dor lancinante. O municiador, rosnando surdamente pelas chamas que queimam seus antebraços, arromba a pesada escotilha da torre com um golpe poderoso do ombro. Eles rolam um por um para fora da máquina em chamas, caindo na terra úmida e revolvida, despencando em uma cratera profunda de granada, tentando freneticamente apagar as chamas de seus corpos com as mãos sujas. A pele cobre-se de bolhas terríveis, os tímpanos sangram pela mudança brusca de pressão, os pulmões queimados tossem convulsivamente uma fuligem negra e espessa. Sua segunda máquina de combate, que salvara suas vidas em dezenas de contatos frontais brutais, transformou-se em um crematório de aço flamejante devido a um único erro óptico de seus próprios pilotos. A perda da blindagem no auge de uma ofensiva é capaz de quebrar a vontade de qualquer combatente comum, mas não desta guarnição monolítica e unida. Deitados na lama fria da estrada e olhando em silêncio para as rodas de apoio derretidas de seu tanque, eles sentem apenas uma raiva fria e calculista. A guerra é uma linha de montagem suja, onde não há absolutamente tempo para autopiedade ou lágrimas sentimentais vazias pelo ferro destruído. O verdadeiro heroísmo na guerra de manobra é a capacidade da psique humana de digerir as cinzas de sua própria máquina e, no dia seguinte, exigir novamente com firmeza um carregamento completo de projéteis perfurantes. Apenas alguns dias difíceis depois, mal tendo tempo de envolver as queimaduras terríveis com bandagens apertadas embebidas em pomada medicinal, a guarnição recebe sua terceira máquina de combate. Um T-34-85 novinho em folha. O cheiro de tinta fresca de fábrica e de graxa pesada de canhão substitui novamente o odor sufocante de carne queimada. Bátia fecha a pesada escotilha da torre sobre a cabeça com um estalo seco e brusco. Não há medo de que a catástrofe se repita. O medo foi há muito incinerado pelo fogo da aviação e dissipado pelas correntes de ar da blindagem frontal perfurada. À frente, estende-se o longo e ininterrupto caminho de alta velocidade rumo às fronteiras ocidentais. Motor ligado, pressão do óleo normal, relata secamente o condutor. Carregar autoexplosiva, direção oeste, marcha reduzida, avançar. Soa a ordem rígida e rouca do comandante. 32 toneladas de fúria renovada dos Urais arrancam com um rugido baixo e gutural. A vanguarda inabalável continua sua ofensiva agressiva, aumentando a cada minuto o ritmo alucinante. Eles cortam rigidamente a frente inimiga que se desintegra como uma cunha de metal incandescente, deixando para trás centenas de unidades de técnica pesada alemã retorcida, destruída e abandonada. Cada canhão autopropulsado inimigo queimado na beira da estrada é apenas um indicador estatístico seco de seu treinamento fenomenal e de sua energia cinética implacável. Mas essa corrida frenética e contínua pela sobrevivência os leva inevitavelmente às ruas escuras e estreitas de uma cidade desconhecida, onde um contato de combate noturno, aparentemente rotineiro, exigirá subitamente o preço mais terrível por essa velocidade extrema. As ruas estreitas da cidade desconhecida respiram a calma enganosa das massas de pedra. O combate urbano altera drasticamente a geometria da sobrevivência. Aqui não há espaços amplos para manobras de flanco velozes, e a distância do contato de fogo mortal é medida não em centenas, mas em meras dezenas de metros. A pesada alvenaria de tijolos dos edifícios antigos abafa completamente o ronco agonizante do motor diesel V2 de 500 cavalos, transformando-o em um zumbido monótono e opressor, refletido repetidamente pelas paredes cegas. Esta limpeza metódica e rotineira dos quarteirões residenciais parece quase segura para a guarnição após o moedor de carne alucinante das rupturas florestais incessantes. Mas é precisamente aqui, logo antes da entrada no estreito labirinto de becos escuros, que o mecanismo perfeito da guarnição de elite, forjado por anos, sofre sua primeira rachadura fatal. Um ferimento grave por estilhaço, sofrido pelo municiador experiente dias antes, força o comando da retaguarda a realizar uma substituição de emergência em plena marcha. O lugar do veterano,
cujas mãos conheciam pelo nível da memória muscular profunda o peso e as dimensões exatas de cada tipo de munição, é ocupado por um novato completamente inexperiente. No espaço fechado e apertado da torre do tanque, onde cada movimento é treinado até o automatismo instintivo de um pistão cego, a presença de uma pessoa nova e insegura quebra instantaneamente a sincronização de combate ideal. A noite cobre os quarteirões urbanos destruídos com um manto denso. O tanque médio T-3485 avança lentamente, com o pesado tilintar metálico dos elos das lagartas, através de tijolos vermelhos quebrados e ferragens retorcidas. 32 toneladas de blindagem soviética rastejam cautelosamente para dentro da escuridão profunda e impenetrável de uma rua estreita. Batya observa tensamente, até os olhos doerem, através da ótica turva e riscada do periscópio do comandante. Seu faro animal de combatente experiente, que repetidamente salvara seus homens da morte certa, choca-se contra o vazio frio e indiferente das aberturas escuras das janelas. O silêncio espesso pressiona fisicamente os tímpanos inflamados. Autoexplosiva. Carregar. Comanda Batya de forma extremamente seca e baixa pelo laringofone, sem desviar os olhos do aparelho de observação por 1 milímetro sequer. Na escuridão da torre, ouve-se um tilintar de metal inseguro e atrapalhado. O novato confunde-se desesperadamente no paiol de munição. Aquelas frações de segundo preciosas que o veterano de elite gastava para um municiamento preciso do projétil de 16 quilos na culatra incandescente do canhão escorrem sem volta. Atraso! O projétil não entra! A voz do jovem soldado falha em um sussurro pânico e trêmulo. Sem agitação. Calma. Empurra com a mão, diz o comandante com firmeza, tentando suprimir pela força da voz a tensão crescente dentro da máquina. Neste exato momento, a emboscada impecável e matematicamente calculada se fecha. Na escuridão impenetrável do cruzamento destruído, protegida com segurança atrás das grossas paredes mestras de um edifício desabado, uma máquina inimiga de 45 toneladas os esperava pacientemente. Um tanque pesado alemão Panther. O atirador inimigo, utilizando a vantagem tática absoluta de uma posição estática oculta e de um setor da rua previamente balizado, não deixa à guarnição soviética nenhuma chance de uma arrancada salvadora ou de um disparo de resposta. Um clarão ofuscante. Um estalo seco e ensurdecedor racha o ar noturno. O projétil perfurante, letal, de ponta afilada, calibre 75 mm, acelerado pelo cano longo a uma velocidade superior a 1000 metros por segundo, atinge com uma energia cinética monstruosa precisamente o ponto vulnerável entre a torre e o casco do tanque soviético. O aço laminado grosso rompe-se com um uivo terrível e estridente, incapaz de suportar a pressão colossal. O espaço interno do apertado compartimento de combate preenche-se instantaneamente com uma nuvem densa de estilhaços de aço incandescentes e sobrepressão. O ritmo da ofensiva é interrompido em 1 milissegundo. O jovem novato, que não conseguiu socar o projétil pesado no canhão, morre no ato pelo impacto direto de um pedaço de metal incandescente, sem tempo fisiológico para processar o fato de sua própria morte. A onda de choque de uma força destruidora colossal arremessa o comandante de costas contra as divisórias metálicas rígidas do paiol de munição. Um pedaço afiado e denteado da blindagem rompida rasga a carne com um estalo horrível e tritura os ossos de sua perna direita, transformando o membro em uma fonte pulsante de agonia insuportável. O choque traumático profundo paralisa momentaneamente o sistema nervoso central. A fumaça de pólvora espessa e corrosiva preenche completamente a consciência que se apaga. A execução da missão de fogo é interrompida pela destruição física total do instrumento. Na torre inundada de sangue quente, resta apenas o estertor pesado e intermitente do comandante ferido e o rangido metálico do motor perfurado que esfria. A guerra é absolutamente indiferente à dor. Ela apenas registra metodicamente as perdas sofridas nos secos relatórios do Estado-Maior. A pesadíssima amputação cirúrgica de campanha da perna esmagada
fecha para sempre o caminho do herói para o apertado compartimento de combate das máquinas ofensivas velozes. A ausência de um membro é uma sentença cruel e definitiva para a mecânica do combate de tanques de manobra, que exige a entrega total do corpo humano. A fisiologia foi quebrada pelo aço alemão de grosso calibre, mas a vontade humana, forjada pelo trabalho duro em alojamentos severos e temperada em ringues brutais, revela-se muitas vezes mais resistente do que metal ligado. Superando a exaustiva dor fantasma, o inválido retorna, passo a passo e com sofrimento, às fileiras do exército. Seu novo campo de batalha tornam-se os campos de treinamento empoeirados da retaguarda, onde ele, com uma fúria fria, martela sua experiência inestimável, paga com sangue, nas cabeças dos novos cadetes. Ele não os ensina o heroísmo de cartaz, mas a física seca da sobrevivência. Como calcular corretamente o ângulo de inclinação da chapa frontal, como disparar com o canhão de 85 mm por antecipação, nas laterais vulneráveis dos tanques pesados. O eco trágico da guerra de manobra passada ainda ressoará por muito tempo, de forma surda, no futuro tilintar metálico das novas gerações de máquinas de esteiras. A estatística das perfurações ficará para sempre nos arquivos, mas a lenda severa sobre o profissional inabalável permanece para sempre como um símbolo monolítico de como o treinamento técnico soviético absoluto e a agressividade animal quebram qualquer blindagem inimiga.